Glória a Jesus! Como eu disse ontem, eu quero hoje estar falando um pouco sobre dons espirituais. Dons espirituais. E eu quero, claro, estar lendo um texto, onde o apóstolo Paulo trata deste assunto com a igreja dos Coríntios. E no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele nos dá muitas informações importantes sobre dons espirituais, e pelo Espírito ele escreve algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo fala assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui a gente já tem que destacar algo muito importante. Muitas pessoas, são pessoas que são cristãs. Às vezes você vai abordar um tema como esse, falar, mas falar de dons espirituais, mas vai falar de arrebatamento, vai falar de grande tribulação. Meu irmão, se está na palavra de Deus, é porque é relevante, é porque Deus quer que nós aprendamos. E aqui Paulo está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. E aí, a partir do versículo 4, ele começa a falar, já entrar nessa questão de dons, e ele diz o seguinte, no versículo 4, ele escreve o seguinte, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então existe uma diversidade de dons, e você sabe que dons espirituais não são só aqueles que estão mencionados na Bíblia. Deus, ele com certeza equipa a tua igreja, a tua noiva, o teu corpo, com muitos dons que às vezes você não encontra especificado na Bíblia, mas são dons preciosos que Deus concede ao teu povo para poder aí fazer a obra de Deus. Versículo 5, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Não vamos falar hoje de ministérios, mas é importante você entender, por exemplo, em Efésios 4:11, Paulo fala sobre o ministério apostólico, o ministério de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista. Irmãos, tem vários ministérios também. Por isso que a gente não pode ficar julgando ninguém. Aliás, julgar é um grande pecado, não é um erro, é um pecado, só porque uma igreja não trabalha do jeito que a gente trabalha, a gente acha que a igreja está em pecado, é heresia. Não. Deus, ele tem aí, como diz aqui o texto, a diversidade de ministérios. E o versículo 6 fala assim: e há diversidade de operações também. Deus, irmãos, ele opera do jeito que ele quer, porque às vezes a gente coloca o Espírito Santo dentro de uma caixinha e acha que ele tem que operar do jeito que a gente aprendeu, do jeito que a gente acha que tem que ser. Isso aí também é outra coisa muito ruim, é outro erro muito grotesco que nós cometemos, porque a Bíblia fala, olha só, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, a diversidade de dons, mas olha só, o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que opera. E aí o apóstolo Paulo, ele vai mencionar aqui, do versículo 8 até o versículo 9, os 9 dons, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o dom da fé, a profecia, o dom de curar, os dons de cura, o discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, mas no final a gente vai falar sobre isso. Eu quero só concluir aqui, no versículo 11, ele diz o seguinte: no entanto, olha só, embora haja uma diversidade de dons, de ministérios, de operações, no entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, e aqui a gente já tem um versículo muito importante para a gente usar como ponto de partida para este assunto. Os dons espirituais, eles são concedidos, eles são distribuídos pelo Espírito Santo, como diz a Bíblia aqui, como Ele quer. Então, quem distribui os dons é o Espírito Santo, Aí você pode me perguntar assim: pastor, então é pecado a gente desejar ou a gente pedir um dom para Deus? Não é pecado, nunca, jamais. Aliás, se você tem no teu coração um dom para fazer algo, ou um desejo de receber um dom de Deus para fazer algo, possivelmente quem está colocando esse desejo dentro de você é o próprio Espírito Santo.
porque lá em Filipenses 2 está escrito, né, que Deus é quem opera em nós tanto querer como efetuar. Se a motivação sua é reto, pastor, eu busco tanto por esse dom na minha vida, então possivelmente o Espírito Santo está te impelindo a você realmente buscar esse dom, desde que a motivação seja reto. Então não é pecado, não é um erro. Tem gente que acha que é um erro ficar pedindo os dons para Deus. Muito pelo contrário. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 14, 12. Olha o que Paulo fala para os coríntios. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então Paulo está dizendo assim para a igreja, olha, vocês que estão aí procurando dons, buscando dons espirituais, olha, abunde em cada um deles, vocês podem abundar, né? Não é pecado você pedir dons, não é pecado você desejar por dons, não é pecado você jejuar, se consagrar para que Deus realmente te use através dos dons espirituais. Agora, é importante também você ter um entendimento de que os dons são dádivas que Deus nos abençoa e é pela graça, gente. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando um dom de Deus e nunca recebe. Você sabe por quê? Porque ele está tentando buscar pelo próprio esforço, pela própria santidade, pela própria virtude, né? Pela própria justiça. Você já encontrou aquela pessoa que fala, olha, eu estou me consagrando, eu estou fazendo um monte de coisa, por quê? Para que Deus me dê um dom. Querido, para com isso. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo a cada um. A Bíblia fala aqui no versículo 11 que a gente acabou de ler, e é pela graça. O que significa dizer que a gente não precisa se santificar, se consagrar? Não é por isso. Mas eu vou te dar uma dica importante. Você quer jejuar buscando um dom de Deus, um dom, pedindo um dom para Deus, faça o seguinte, jejua, consagra, mas quando você for jejuar, fala, Senhor, eu não estou aqui oferecendo para o Senhor um jejum em troca de um dom. Senhor, eu não estou aqui jejuando como um meio de receber ou de merecer um dom. Eu estou jejuando porque eu dependo do Senhor e eu reconheço a necessidade do Teu Espírito estar se manifestando em minha vida ou através da minha vida, através desse dom. Então você jejua, você se consagra, né? Se sujeitando a Deus, se quebrantando, não como um meio, né? Achando que os dons se recebem por meritocracia. Isso não é bíblico. Os dons, então, é dado ao Senhor pelo Espírito, nós já aprendemos isso, aprendemos que não é pecado desejar os dons, muito pelo contrário, lemos aqui em 1 Coríntios 14, 12, que Paulo fala que nós precisamos até mesmo abundar nos dons espirituais. Agora, algo importante, irmãos, esse versículo, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, para a edificação da igreja. Então, Paulo fala, olha, como vós desejais os dons espirituais, buscai abundar nele. Para quê? Para a edificação da igreja. Isso é importante. Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos dons para Deus, mas nós não recebemos. Porque Papai do Céu conhece o nosso coração e sabe que nós não estamos interessados nos dons para realmente edificar a igreja. Nós estamos interessados nos dons para que a gente possa se aparecer, para que a gente possa impressionar as pessoas. E se o nosso coração não for reto diante de Deus, como Pedro lá em Atos diz para aquele Simeão, né? O seu coração não é reto diante de Deus, a gente não vai receber, irmãos. Se Deus olhar para o teu coração que está me ouvindo, talvez você se interessou pelo assunto e você realmente tem buscado dons, mas se Deus olhar no teu coração e ver que o interesse de você estar buscando os dons não é para edificar a igreja, é para você se aparecer, é para que as pessoas olhem para você e falem, uau, como aquele rapaz cura, como ele tem palavra de profecia, como ele revela. Se esta é a sua, minha motivação, nós não vamos receber, porque diz a Bíblia que nenhuma carne vai se gloriar diante de Deus. Então Paulo fala, vocês estão desejosos por dons, busque abundar neles, mas é para quê? É para edificar a igreja. Aliás, irmãos, tudo aquilo que a gente pede na vida cristã como por interesse próprio é uma oração tola. Desculpa a palavra, mas é verdade. E os dons não são diferentes. Eu tenho que buscar dons e eu tenho que desejar e eu tenho realmente que buscar para quê? Para que eu possa edificar a igreja. E tem algo importante também. Deixa eu abrir para você aqui em 1 Pedro 4, 10, que aqui também fala outro propósito pelo qual nós
nós devemos buscar os dons? 1 Pedro 4,10 fala assim: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então, para que eu tenho que buscar dons? Para que eu tenho que desejar por dons? É para que eu possa servir as pessoas. É para que eu possa servir. E o nosso grande exemplo, como em tudo, é o próprio Jesus. Jesus, ele tinha todos os dons operando através da vida dele. E ele disse: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a vida pela humanidade. Então, se você deseja por dons espirituais, continua desejando, continua buscando, mas você tem que ter o entendimento de que o teu coração tem que ser reto. Os dons são dados para que a gente possa edificar a igreja, o corpo de Cristo. Os dons, eles são nos outorgados para que a gente possa servir os nossos irmãos. Não é para a gente se aparecer. Deus não dá dom para os seus filhos para que a gente se ache superior do que o outro, né? Então nós temos que ter esse entendimento, porque muitas vezes, irmãos, o nosso coração, ele está desfocado com o coração de Deus. E por conta disso a gente não consegue receber os dons de Deus. Agora, outra informação importante em relação aos dons, irmãos, os dons, além de você precisar buscar os dons, né, desejar pelos dons, pedir pelos dons, você também tem que despertar este dom quando você entende que Deus concede para você. Um exemplo, eu acredito que Deus me deu então o dom, né, para mim estar servindo a igreja como pastor, né? É um ministério. Então vamos falar assim, Deus me deu o dom da palavra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que despertar esse dom em mim, eu tenho que me aperfeiçoar esse dom em mim. Porque tem gente que acha assim, irmãos, Deus me deu o dom, agora eu já sou 100% equipado e preparado, agora eu posso ir e fazer a obra. Não, isso não é bíblico, né? Deus te dá o dom, Ele te dá, Ele desperta em você o dom, agora você tem que despertar, você tem que realmente aperfeiçoar este dom. Você quer ver um exemplo bíblico? Deixa eu abrir para você aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 2, olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, olha que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor: por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está falando para Timóteo que já havia sobre a sua vida um dom. Paulo impôs as mãos ali sobre Timóteo e Paulo fala: Timóteo, esse dom você já recebeu pela imposição das minhas mãos. Deus te deu esse dom. Agora você precisa despertar esse dom. E isso, irmãos, é muito importante, porque a gente vive numa era, né, numa geração, onde as pessoas, elas sempre dão uma desculpa de que, não, o negócio é o espírito, o negócio é a unção. Veja bem, por exemplo, se Deus te deu um dom para você pregar a palavra, não significa dizer, irmão, que automaticamente você vai ter o conhecimento pleno da palavra. Você vai ter que estudar, você vai ter que aperfeiçoar esse dom. É importante sim você aprender teologia, você aprender doutrina, você colocar diante do Espírito ferramentas para que ele possa te usar. A gente não pode ignorar as nossas faculdades, cognitivas, né? Porque tem gente que acha que não, negócio é unção, querido. E, com todo respeito, isso é ignorância. Porque se você ler principalmente o livro de Provérbios, ali você é orientado, você é exortado pelo próprio Deus sobre a necessidade de você buscar o conhecimento, a sabedoria. E isso em qualquer área da sua vida. Por exemplo, pastor, eu tenho buscado muito a Deus o dom do ensino. Legal, busque. Mas quando você entende que esse dom, pela fé, você já tomou posse, você já pegou o gosto de ensinar, o que você tem que fazer? Despertar o dom, aperfeiçoar, vai aprender mais, vai buscar mais. Irmãos, isso é importante. Quando você lê no capítulo 25 de São Mateus, ali Jesus contou aquela parábola dos talentos, e Jesus disse que os talentos foram dados a cada um conforme conforme a sua capacidade, né? Então, se você quer que Deus ele te conceda mais talento, mais dons, o que você tem que fazer? Aumentar a tua capacidade. Como? Despertando em ti, né, as dádivas, os dons, os talentos que Deus te dá.
Então você tem que buscar, você tem que aprender. Algo, irmãos, que a gente ensina na igreja, e talvez seja por isso que Deus tem feito tantas maravilhas no nosso meio. Não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos mais santos ou mais justos do que ninguém, mas nós temos ensinado a igreja a fazer as coisas com excelência, fazer com excelência, faça tudo com excelência. E Deus, Ele tem nos respondido nesse padrão, né? As pessoas olham aquele templo maravilhoso, irmãos, nós não temos mérito nenhum naquilo, é Deus que nos abençoou. Mas por quê? Porque nós aprendemos e passamos, ensinamos a visão da excelência. Nós não aceitamos o meia boca. Deus me deu um dom, Deus, muito obrigado pelo dom que o Senhor me deu. Agora eu vou buscar, pelo Espírito de Deus, fazer o quê? Me aperfeiçoar. Eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar. Pastor, Deus me deu um dom de cantar. Pois é, então agora desperte esse dom, aperfeiçoe esse dom. Tá? Vai entrar numa aula para você aprender a fazer divisão de voz. Faça o teu melhor, meu irmão. Faça o teu melhor. Não faça meia boca, não faça meia boca. Faça o teu melhor. O dom é de ensinar, como eu já disse. Então, vai lá, vai aprender, sabe? Gasta tempo, investe tempo aprendendo. Ontem nós tivemos um culto muito poderoso ali na igreja, culto de ensino. É uma pena que muitos não valorizam, né? Mas que tempo precioso, irmãos. E a gente estava falando sobre isso. Você quer aprender? Você quer aprender? Você quer realmente crescer? Você quer desenvolver os dons que Deus tem te dado? Irmão, paga o preço, sabe? Vai para a igreja, pega uma Bíblia impressa, com todo o respeito, nada contra a Bíblia nos aplicativos, eu também uso, principalmente para mim preparar mensagens, que tem várias traduções, mas tenha uma Bíblia impressa, um bloco de anotação, sabe? Seja focado, aprenda, sublinha, faça anotação. É assim que a gente cresce, meu irmão. Em tudo. Então os dons, olha só, nós estamos aprendendo, eles são dados, concedidos pelo Espírito Santo. Não é pecado a gente buscar, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que a gente tem que abundar nesses dons, mas é importante a gente saber o propósito pelo qual Deus nos capacita com dons. Não é para a gente se aparecer, não é para a gente impressionar ninguém, é para que a gente possa fazer o quê? Edificar a igreja e servir uns aos outros. E nós precisamos despertar os dons, trabalhar os dons que Deus nos concede. Não é verdade, irmãos? Agora, algo também importantíssimo que eu quero falar para você sobre os dons. Porque se você perguntar para mim assim, pastor, na sua opinião, qual é a melhor maneira para a gente receber os dons? Aí eu não responderia com a minha opinião, eu responderia como a gente tem que responder dentro da palavra de Deus, que eu quero ler para você aqui, esse versículo para mim muito poderoso. Olha só, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Paulo fala assim para os coríntios: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então olha só, não é pecado, tanto aqui no versículo 14, agora de novo no capítulo 14, no versículo 12, Paulo fala para a igreja abundar nos dons, e aqui ele fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora olha a dica do apóstolo Paulo, e ele estava falando pelo Espírito, ele fala assim, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Qual é, pastor, o caminho mais excelente para mim receber os dons? Aí é só você ler depois na tua casa o capítulo 13, que é o capítulo do amor. O melhor caminho, irmãos, para a gente receber os dons de Deus, continua sendo o amor. Quando Deus ele olha para uma pessoa que ama as almas, porque algo que me entristece muito o coração é quando eu ouço um cristão dizer assim, olha, eu prefiro animal do que gente. É mais fácil lidar com animal do que lidar com gente. Irmãos, isso corta o meu coração. A pessoa, ela colocar o animal, né, numa condição, numa posição superior à criação, aos filhos de Deus, que é imagem e semelhança. Uma pessoa dessa, para que ele quer dom? Se ele acha que as pessoas, né, é bicho, né? Então, o Paulo fala que o caminho mais excelente para mim receber os dons é o quê? É o amor. É o amor. É eu aprender a amar as pessoas. Por que eu quero dom? Porque não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu sou mais santo, porque eu quero servir melhor as pessoas. Eu quero compreender melhor as pessoas. Eu quero entender que assim como eu sou pecador, as pessoas são pecadoras, e eu quero realmente que Deus manifeste o reino dele
através da minha vida, eu quero servir essas pessoas com os dons. Irmãos, eu digo algo para você. Se Deus olhar para o seu coração, para o meu coração, e ver o caminho mais excelente que é o amor, Ele não vai apenas liberar, Ele vai, simplesmente abundar a gente de dons. Porque Deus, eu acredito que Ele está, assim como Jesus falou que o Pai está procurando adoradores aqui na terra, eu acredito que o Papai do céu também está procurando filhos aonde Ele possa se manifestar com os dons dele. Mas para quê? É para amar, é para servir as pessoas. Por que Deus daria um dom para uma pessoa que tem dificuldade de amar? Por que Deus daria um dom para uma pessoa, irmãos, que não consegue liberar perdão? Por que Deus daria o dom a uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é soberbo? Pode até ser que essa pessoa tenha recebido um dom de Deus e depois mudou o coração, né? Como foi com Saul, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou de Saul e o transformou num novo homem. Infelizmente, a gente conhece a história de Saul, ele não valorizou isso, né? Ele se desviou dos propósitos e dos caminhos do Senhor. E hoje eu acredito que tem gente que às vezes recebe os dons de Deus porque tem um coração todo quebrantado, se humilha, mas infelizmente acabam se afastando da simplicidade de Jesus, o dom que recebe de Deus, que ele deveria usar para servir os irmãos, para edificar a igreja, ele acaba usando para ser uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, presunçosa, e aí infelizmente ele perde a unção, né? Ele perde a unção. Agora nós estamos aí, eu tenho mais 10 minutinhos, eu quero aqui, nós falamos várias coisas para você que chegou agora, depois você pode acompanhar aí a live no Facebook, você que acompanha pela 104.9, não tem jeito de voltar, mas se você quiser acessar a página da igreja, tem a mensagem toda completa lá. Então nós aprendemos que os dons é dado pelo Espírito Santo, que não é pecado a gente buscar, desejar, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer isso, os dons têm que ser aperfeiçoados, despertados por nós, aprendemos também que o caminho mais excelente para receber os dons é o amor, porque nós precisamos edificar um ao outro, né? Precisamos servir uns aos outros com os dons. Agora eu quero concluir aqui nesses 10 últimos minutos falando sobre alguns dons que a Bíblia ela realmente nos apresenta. Mas eu quero reforçar que, irmãos, todas as boas dádivas e todos os dons perfeitos vêm lá do alto, como diz o Tiago no capítulo 1. Então não pensa você que só existem os dons que estão escritos aqui na Bíblia. Deus tem muitos outros dons que Ele opera através aí dos seus filhos aqui na terra. Por isso que Paulo ele fala aqui de uma diversidade, né, de dons. Há uma diversidade. Aqui, por exemplo, no capítulo 12, ele fala pelo menos de 9 dons, né? E eu quero rapidamente fazer um comentário sobre esses dons, porque também eu não vejo a necessidade de eu querer convencer você qual é a finalidade desses dons. Se você fizer uma leitura, né, realmente, vamos dizer assim, com o coração aberto, você entende. Por exemplo, versículo 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Eu entendo por palavra de sabedoria uma capacidade que o Espírito Santo nos concede, né, para ajudar as pessoas a resolver problema. A pessoa te procura e ela vai expor o problema dela e você vai orando em espírito enquanto você ouve essa pessoa. E aí daqui a pouco você, pelo Espírito de Deus, libera uma palavra para ela, uma palavra de sabedoria. Ela fala: olha, isso que você me falou me deu luz. Uma palavra de sabedoria. Outra coisa, aqui o versículo ainda 8 fala que pelo mesmo Espírito a outra é dada a palavra da ciência ou do conhecimento. O que é a palavra da ciência e do conhecimento? Alguns chamam também de palavra da revelação, né? Mas é aquela palavra, irmãos, que o Espírito Santo concede a você, que quando você fala, essa palavra não fica apenas no ouvido da pessoa, desce ao coração. Você já falou com alguém, um homem, uma mulher de Deus, um irmão, aonde quando você talvez expôs uma situação ali conversando e ele te deu uma palavra, que essa palavra ele mexeu com o teu coração. É uma palavra de conhecimento. Eu costumo dizer que a palavra do conhecimento é uma capacidade que Deus nos concede de falar não apenas aos ouvidos do homem, mas ao coração do homem. Isso é palavra do conhecimento, né? Outra coisa importante, versículo 9. A outro pelo mesmo Espírito é dado o quê? Fé.
Deixa eu dizer algo para você sobre a fé. Existe a fé que eu chamo ela de uma fé comum, que a fé nunca é comum, né? Mas é uma fé que Deus, ele concede a todos os homens, né? É uma fé universal, vamos chamar ela de assim, é uma fé comum, como a gente fala de uma graça comum. Todo mundo que vive, ele está vivendo debaixo de uma graça comum. Deus concede a vida. A pessoa pode não acreditar, não, eu não acredito em Deus, eu não acredito que Jesus seja o autor da vida, não vai mudar em nada a questão da divindade. Deus ainda assim concede a graça da vida. E a fé, presta atenção, existe uma fé comum. Por exemplo, por que a pessoa senta numa cadeira? Porque ela tem uma fé que essa cadeira não vai quebrar. É uma fé comum, né? Mas é uma fé. Agora, quando a Bíblia fala de dom da fé, aí já é uma capacidade que Deus concede. Então eu definiria a fé como uma capacidade que Deus nos concede para crer no impossível e ver o invisível. Isso é dom da fé. A pessoa tem essa capacidade, né, de enxergar o invisível e de acreditar no impossível. Isso é bem bacana. Você tá para baixo, vai conversar com um cristão, o cara te coloca para cima, meu irmão, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, eu já vejo essa situação resolvida na sua vida. E quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vê, por exemplo, Isaac, José, a Bíblia fala que eles abençoaram seus filhos como? Pela fé. Não foi Deus que apareceu lá e falou, abençoa o seu filho, não, pela fé. Eles abriram a boca e declararam, né, o sobrenatural sobre os seus filhos. É o dom da fé. O que mais aqui? Aí depois nós temos o dom também o dom de curar. O que é o dom de curar? É uma capacidade que Deus concede a alguns dos seus filhos, né, para orar pelas pessoas e ser curadas. Agora é importante você ter o entendimento de que não é porque uma pessoa tem dom de curar que ele vai curar todo mundo. Não é por aí. Assim como quem tem o ministério de evangelismo não prega para todo mundo e todo mundo é convertido. É importante a gente ter esse entendimento. A pessoa que tem o dom de curar, ele tem uma aptidão maior de orar pelas pessoas e o milagre acontecer com mais frequência. Isso é importante. A mesma coisa aqui é com o dom, né, de operação de milagres. Todo mundo, irmão, todo cristão pode orar para que Deus cure, todo cristão pode orar para que Deus opere milagre, mas quando uma pessoa ela tem esse dom, então ela tem aí uma capacidade que Deus concedeu para ela, desse dom, ele, vamos dizer assim, se manifestar com mais frequência. Por isso que é o dom de curar, o dom de operar milagres. Outra coisa importante, discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É uma capacidade que Deus concede para a gente de nós discernirmos com qual é o espírito que a pessoa chega para nós. Por exemplo, eu posso estar conversando com alguém e aquela pessoa ela está sendo influenciada por um espírito maligno, ou por um espírito carnal, um espírito realmente humano, ou às vezes ela está mesmo influenciada pelo próprio Espírito de Deus. Tem gente que recebe uma palavra e ele não tem o discernimento para saber se aquela palavra veio realmente de Deus, se a palavra veio realmente da própria pessoa, é do espírito da pessoa, ou se é uma palavra realmente maligna. Isso é importante, a gente buscar o dom do discernimento de espírito, a capacidade de discernirmos qual o espírito que essa pessoa está falando conosco. Agora veja bem, esse dom não é para a gente sair julgando ninguém não, meu irmão, porque tem gente que fala, não, eu tenho um dom de discernir espírito, aquele é do diabo, aquele é de Deus, aquele é da carne. Deus não colocou ninguém como juiz aqui nessa terra não, isso é importante a gente entender. E aí a gente tem aqui também o dom da profecia. O que é dom da profecia? É a capacidade que o Espírito Santo dá a alguns para profetizar, para exortar. E profetizar aqui nem sempre é no sentido de você trazer um evento futuro ou revelar um evento futuro na vida de uma pessoa. Profetizar também significa você declarar a palavra de Deus, falar da parte de Deus para uma pessoa. São dons, uma capacidade especial que Deus habilita a alguns dos seus filhos. E aí nós temos a variedade de línguas também, a interpretação de línguas, a variedade de línguas, como um dom que Deus concede a cada um de nós. Depois, nós não temos tempo aqui, que o nosso tempo está se esgotando, mas se a gente voltar um pouco aqui em Romanos 12, olha só, Romanos 12, está escrito assim, temos diferentes dons, a partir do versículo 6 eu estou lendo, Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dado. Está vendo? Os dons é pela graça. Não é porque você merece. Não é porque eu mereço. Não é porque nós merecemos. Não é porque nós somos justos.
Não é porque nós somos mais santos que as pessoas. Tem gente que só porque tem um dom acha que é mais santo que os outros. Aliás, irmãos, eu tenho aprendido na minha vida que andar em santidade não é andar em superioridade, é andar em humildade. Então aqui, olha só, temos diferentes dons segundo a graça, é pela graça que nos é dada. Agora, se é profecia, seja ela segundo a medida da sua fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é de ensinar, olha só, haja dedicação no ensino, é o que eu falei há pouco. Se você está buscando o dom de ensinar, então se dedique, meu irmão. Sabe, desperte o dom, vai estudar, vai atrás, vai aprender. Se o ministério, vamos lá, é de exortar, use esse dom para exortar. E exortar aqui, né? Porque tem gente que fala, não, eu tenho o dom de exortar, de pisar em cima dos outros, né? De dominar sobre as pessoas. Exortar não é isso, meu querido. Exortar é você orientar com amor, com sabedoria, com compaixão as pessoas. É um dom também. Olha só, o que reparte, faça com liberalidade. Você sabe que as pessoas que às vezes têm um coração muito inclinado a ser liberal, não pode ver uma pessoa passando necessidade, ele oferta, ele tira uma blusa que está no corpo para dar para essa pessoa, ele tira daquilo que ele tem que comer para repartir com o outro. Isso é um dom muito lindo que nós precisamos como nunca nesse mundo materialista e egoísta buscar em Deus, né? O dom de repartir, né? O que exerce liderança com cuidado. O que é o dom de liderança na Bíblia? Também não é dominar sobre ninguém, não é exercer coerção. Dom de liderança na Bíblia, meu irmão, é servir, é servir. Tem gente que, eu quero ser líder. Por que você acha que tem tantas pessoas, com todo respeito, né, desigrejadas? É porque não querem mais estar debaixo do jugo de um pastor. Porque o pastor, muitas vezes, é dominador. É uma pessoa que quer dominar, é uma pessoa que quer manipular, é uma pessoa que quer exercer coerção. Muito feio. Quem exerce o dom de liderança é para servir. E por aí vai, meu irmão. Misericórdia é um dom. Você realmente olhar para a pessoa e sentir compaixão daquela pessoa. Misericórdia é um dom que Deus dá. Mas eu quero concluir aqui, o nosso tempo está se esgotando, e eu quero concluir com o versículo que nós lemos de 1 Coríntios 14 e 12. Mas como vós desejais os dons espirituais, buscai abundar neles, mas para a edificação da igreja, para você poder servir as pessoas. E eu oro, meu irmão, para que nessa tarde o Espírito Santo tenha despertado você, a mim, né, a nós, para que possamos buscar mais mesmo os dons, porque uma vez eu ouvi um pastor falar que é até uma certa presunção da nossa parte a gente querer fazer a obra de Deus sem sermos revestidos dos dons, sabe? Porque nós precisamos do Espírito Santo e o propósito é esse. Nós precisamos dos dons do Espírito para que a gente possa servir melhor as pessoas, para que a gente possa cooperar para a edificação da igreja. E o caminho mais excelente é o amor, é amando as pessoas, é servindo as pessoas. E que Deus nos abençoe através dessa palavra. Amém?